Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui mais um giro de notícias, a maneira mais rápida, talvez não tão constante, mas eficiente, para você ficar por dentro de todas as notícias que acontecem com as sereias da vila, com a base nos bastidores da Vila Belmiro. Hoje falaremos então de sereias da vila, que vem de derrota, mas voltam a campo neste final de semana. Falaremos também de Sub-20. Fizemos o pré-jogo, agora falaremos da vitória dos meninos da vila sobre o Atlético Goianiense e algumas outras novidades com relação ao time profissional. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilha e comente aí as novidades que você gostaria de ver e o que você achou das notícias que trazemos neste giro. Começando então pelas Sereias da Vila. As Sereias da Vila que voltam a campo no domingo contra o Real Brasília. Então, as Sereias da Vila que vieram aí de derrota para a Ferroviária, né? Um time sempre complicado, uma derrota de 1-0. Agora o Santos volta a campo contra o Real Brasília, domingo às 19, dia 19 de março, às 15 horas, 3 da tarde do horário de Brasília, no estádio Defelê. Esperamos aí que a gente tenha alguma transmissão no YouTube. Eu acho bem possível, porque o Real Brasília, pelo menos nos outros anos, no ano passado, eu não lembro se o Real Brasília estava no Brasileirão nos outros anos, mas no ano passado, pelo menos, eles liberaram a transmissão pelo YouTube. Tenho esperança que dessa vez liberem de novo. Então, a minha estrela Real Brasília, que a gente lembra, tem uma vitória só no campeonato, que foi na primeira rodada contra o Avaí Kinderman em Avaí Kinderman. Eu não sei exatamente se... eu não lembro que cidade que é que o Avaí Kinderman joga, mas enfim, em Avaí Kinderman, lá em Santa Catarina. Depois tiveram mais 2 derrotas. Esperamos que emendem a terceira derrota consecutiva contra as Sereias da Vila. Já os meninos do Sub-20 conseguiram uma boa vitória contra o Atlético Goianiense jogando em casa na tarde de quinta-feira, também conhecida como ontem. O Santos saiu perdendo, terminou perdendo o primeiro tempo por 2-1, mas conseguiu a virada para 4-2. Time que entrou em campo... Cadê a escalação aqui? Pera. Só um momento. Time que entrou em campo, então, foi João Victor, o goleiro, Gustavo Henrique, André Klaus, Samuel e Kevson, Balão, depois Diogo Correia, Kevin Malto, depois Gabriel Miranda e Bernardo, depois Rafael Moreira, Wesley Patati, depois Martins, Fernandinho, depois Felipe Laurindo e Rodrigo César. Então, o Santos que já começou perdendo com o gol de Daniel aos 14 do primeiro tempo, empatou com o Patati de pênalti, se não estou enganado, aos 32 do primeiro tempo, tomou o segundo gol aos 49 do primeiro tempo, e aí aos 5 do segundo tempo, Patati marcou mais um, Fernandinho aos 9 e aos 13 fechou a goleada 4-2. Um excelente resultado para o Santos, né? Eu até falei no pré-jogo que estava com um certo temor que o Santos fosse fazer, o Sub-20 fosse fazer que nem o profissional feminino. Felizmente não, eles conseguiram essa vitória. Com este resultado, o Santos fica em segundo lugar. Ainda tem o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro para definir se o Grêmio passa o Santos e fica com o segundo lugar. Mas por enquanto, até o final da rodada, o Santos, até o final da rodada, enfim, até o jogo do Grêmio, o Santos está em segundo com 7 pontos, atrás só do Bahia com 9, né? Segundo no grupo, a gente lembra, são 2 grupos de 10 times, classificam-se os 4 primeiros. Em terceiro está o Palmeiras, em quarto está o Grêmio com 6 pontos em 2 jogos, e o Atlético Paranaense, que o Santos já conseguiu empate, esse é o Fortaleza, está em quinto, o primeiro fora da zona de classificação com 4 pontos. A próxima partida do Santos será contra o próprio Grêmio na próxima sexta, dia 24, daqui a uma semana, então, às 8 da noite. Tem uma pinta de ser jogo da Sport TV, como foi o Santos e Flamengo, que foi também numa sexta-feira. Que nem o Santos e Grêmio das Sereias, né? Então não deve ser. Mas... Bom, talvez no Sport TV 2. Eu sei que o jogo das Sereias foi transmitido numa sexta-feira às 8 da noite. Fiquei com isso na cabeça, mas talvez o Sub-20, enfim, não sei como é que vai ser o rolê do Sport TV.
Ficaremos de olho. Se não, é possível que, caso não seja transmitido pela Sport TV, tenha a transmissão da Grêmio TV, Tricolor TV, não sei qual que é a TV deles, mas enfim, é possível que a TV do Grêmio transmita aí a partida. Se o sub-20 masculino perdeu, o sub-20 feminino perdeu. Se o sub-20 masculino venceu, o sub-20 feminino perdeu para o Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão Feminino Sub-20. Santos que foi a campo com Mi Stildes, Bárbara Kuzuol, Emily Manugorni, depois Ortega e Raíssa Calheiros, Lu Falconeri, Curi, depois Ketelin, e Marco Longo, depois Ramos, Isa Viana, depois Ana Luísa, Bia Juste, depois Mirai Torres e Ana Clara. Este foi o time da Thaís Cavalcante. Então o Santos perde aí por 3-1. Deixa eu ver como é que foram os gols. Então, com 1 minuto, o Santos já estava perdendo de 1-0 o gol da Paola. Depois tomou o segundo aos 24 do primeiro tempo. Diminuiu com Ramos aos 32 do segundo tempo. E aos 43 tomou o golpe de misericórdia. Fim da partida. O Santos volta a campo agora contra o Grêmio também. Na próxima quarta-feira, dia 22, às 3 da tarde, no CTR Pelé. É possível que tenha uma transmissão da Santos TV. Seria até bem interessante. Para além disso, falando um pouco então das questões do profissional masculino, o Santos marcou um jogo treino contra o Flamengo de Guarulhos para daqui a pouco, sábado de manhã. Tem umas atividades, né, que o Odair Hellmann abriu para a imprensa, então já sinaliza algumas mudanças táticas. E o time indicado, assim, possível para começar esse jogo treino é João Paulo, João Lucas Messias Bauerman e Felipe Jonathan, até aí nenhuma novidade. Rodrigo Fernandes Camacho e Dodi, então Camacho aparecendo aí como uma novidade. Lucas Lima, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Então o Lucas Lima como um avançado, talvez esse fechando um meio de campo mais no 4-4-2, talvez ele avançando um pouco mais para aparecer dentro da área, que nem ele fez contra o Santo André, em alguns momentos da partida contra o Santo André. Pode ser interessante, eu não sei se deixaria o Lucas Barbosa, mas talvez o Ângelo ainda não esteja 100%. Eu vi algumas notícias de que o Ângelo teria entrado meio que no sacrifício para naqueles últimos jogos do Santos, do Paulista. Então, possivelmente ele está sendo aí poupado. Vamos ver se o Santos consegue ter um bom desempenho contra o Flamengo de Guarulhos, né? Exatamente um grande adversário, mas vamos ver como o Santos se apresenta. Ainda sobre bastidores, o Santos acertou a renovação de contrato com o Leonardo Zabala, o zagueiro boliviano. Parece que ele vai ter um aumento de salário bom, assim, no sentido de deixar de receber o salário do nível dos jogadores de categoria de base e passar a receber do profissional adulto. Acho muito interessante. E tem seguido as convocações pela seleção boliviana, inclusive, neste momento, o Zabala está defendendo a Bolívia. Ele foi convocado para defender a Bolívia nos amistosos contra Uzbequistão e Arábia Saudita. Então, logo que ele volte, o Santos deve fechar aí essa contratação. Acho interessante, até porque o Luiz Felipe está meio querendo sair, tem alguns rumores aí. O Derek não é exatamente muito confiável. E de resto, é o Maicon, que tem um alto número de contusões, o Joaquim, que está efetivamente contundido, e o Bauerman e o Messias, né? Que, enfim, é uma dupla que não é exatamente a dupla dos sonhos do torcedor santista. Para terminar, uma notícia referente, vinda aqui do Paraná, inclusive, né, que o presidente do Coritiba viajou para tentar acertar amistosos com São Paulo, Corinthians e Santos. Então é interessante que surgiu não um rumor, mas assim, uma ideia da torcida de fazer um triangular entre Santos, Corinthians e São Paulo, os 3 eliminados do Campeonato Paulista, para aproveitar esse período de intervalo. Parece que a ideia não foi para frente, não vai ser um torneio, mas o Coritiba, que também foi eliminado do Campeonato Paranaense pelo Cascavel, se interessou pela ideia e está viajando para ver se consegue amistosos. Eu acho interessante, né, até por ser contra o Coritiba, né, não é um rival. Talvez se o Santos fizesse jogos treinos contra Corinthians e São Paulo e eventualmente perdesse, acabasse prejudicando a moral do time já bastante combalida. Contra o Coritiba, enfim, dá para testar bastante jogadores. Acho que vai ser bom para o Coxa, que também está num momento bastante instável. O treinador lá, o Antônio Oliveira, muito criticado. Então, vai ser interessante. Espero que aconteça. Melhor treinar com o Coritiba do que com o Flamengo de Guarulhos,
com todo respeito ao Flamengo de Guarulhos, mas o Curitiba pelo menos é um time de Série A. E vamos ver se sai esse amistoso aí. Podia ter uma transmissão, né? Sei lá, podia jogar aqui em Curitiba, inclusive, aqui no Paraná. Não, acho que eu não saía para ver, mas seria interessante. Né? Então, essas são algumas das notícias que agitaram o mundo do Santos nesses últimos dias. Lembrando, então, domingo, 3 da tarde, no horário de Brasília, Santos e. Esqueci agora. E Real Brasília no estádio Defele. Se tiver. Se você estiver aí em Brasília, talvez você consiga assistir. Eu estava em Curitiba no dia que seria jogar e não pude. Mas eventualmente vai ter aí abertura, né? Até porque o Real Brasília não é o time de menos destaque. E torcemos para que tenha transmissão no YouTube, como teve nos outros anos, nas outras participações do Real Brasília no Campeonato Brasileiro. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha e comente o que você achou das notícias do Santos, deste giro de notícias. Mais uma vez, obrigado a todos, pessoal. Pra cima deles, um abraço.